Amigos e irmãos, a paz do Senhor. Colossenses capítulo 2. No versículo 1 em diante, assim diz o Espírito Santo: desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência, para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo-vos isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores. Porque, embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os nossos pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e o expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isto não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida, sobre pretexto de humildade e culto dos anjos. Desencaminham-se estas pessoas em suas próprias visões e, cheias do vão orgulho de seu espírito materialista, não se mantêm unidas à cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo? Não pegues, não proves, não toques. Proibições estas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz, e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário de humildade e austeridade corporal, mas não têm nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. Amigos e irmãos, nos versículos 1, 2 e 3, diz o Espírito Santo
que o desejo dele é que nós estejamos realmente informados do árduo combate, ou seja, do quanto ele trabalha por amor de nós, bem como por amor de todos, mesmo ainda daqueles que não o conhecem pessoalmente. Não esqueçam, irmãos, que nenhuma escritura é de inspiração humana, mas guiados pelo Espírito Santo, homens falaram da parte de Deus, diz o Evangelho. Diz ainda que tudo sofre para que nossos corações estejam reconfortados, em um bom estado, e que, diretamente unidos pela caridade, irmãos, sejamos cheios de plenitude, ou seja, completos de inteligência para conhecermos o mistério de Deus, que é Cristo, o qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus trabalha incansável para nos encher de sabedoria, para entendermos o seu mistério, para conhecermos Cristo, do qual muitos falam, mas poucos conhecem, para que ninguém engane a nós com discursos sedutores, diz o versículo 4. Do versículo 5 em diante, irmãos, diz o Senhor, que embora esteja distante, está presente em nós em espírito, e que se alegra muito em ver a firmeza da fé que temos em Cristo. Diz ainda o versículo 6 e 7 que assim como recebemos o Senhor Jesus Cristo, devemos nós andar nele, viver nele, enraizados, edificados, firmes e inabaláveis na fé, na qual recebemos pela pregação do Evangelho. E tudo isso, irmãos, com o coração a se derramar de gratidão, felizes, gratos. Meus amados irmãos, se nós recebemos o Senhor Jesus, se fomos instruídos pelo Espírito a conhecer o mistério de Deus, não devemos de maneira nenhuma permitir que ninguém nos engane com filosofias, mentiras, baseadas em tradições humanas, como se vê nos princípios deste mundo. É em Cristo que nós devemos nos apoiar, como declara o versículo 8. Quando nós ouvimos falar a respeito do Evangelho, irmãos, foi o Espírito Santo que nos instruiu. Aquilo que nós aprendemos é o que deve permanecer em cada um de nós. Por que querem vocês agora passar daquele evangelho a que foram chamados no início para outro? Não devemos nos deixar enganar por tradições humanas. Sigam a Bíblia. Devemos seguir somente Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Pois nele habita, versículo 9, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Cristo é o caminho, só Cristo salva. Somente em Cristo está o conhecimento. Conhecimento este, irmãos, que vocês já conhecem. Ele é o príncipe. Ele impõe sua vontade. E tem poder. Temos tudo nele, como declara o versículo 10. No Antigo Testamento, o Senhor fez um pacto com Abraão.
toda criança nascida homem teria que ser circuncidado. A circuncisão era assim: quando estivesse no 8º dia de nascido da criança, deveria ser cortado da criança aquele couro que envolve a glândula do pênis. Isso seria um sinal, a prova de que aquele circuncidado pertencia a Deus. Mas para Deus, de nada valeu a circuncisão, pois o que adiantava, irmãos, circuncidar-se, ter um sinal de que era de Deus e viver de forma a desagradar ao Senhor? E por que estou falando isso? Falo isso, meus irmãos, porque no versículo 11 diz o Senhor que nós não fomos circuncidados por mão humana, que nós não tivemos que passar por aquele ritual para sermos declarados povos de Deus. Nós fomos circuncidados em Cristo, a partir do momento em que nós nos desfizemos de nossa vida carnal, no batismo, morrendo para este mundo e ressurgindo, ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Os nossos desejos, as nossas vontades, a qual nos relacionava a este mundo, irmãos, quando nós abandonamos, quando nós deixamos de lado, nós começamos, então, a ser circuncidados para vivermos uma nova vida com o nosso Senhor. É por essa razão que diz o versículo 12, que, sepultado com Ele no batismo, com Ele também fomos ressuscitados pela fé que temos no poder de Deus. A fé que você tem naquilo que você nunca viu que é Deus, irmãos, e que você declara conhecer porque conhece as Escrituras, essa fé te fez ressurgir dos mortos. Foi por esse poder que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. E juntamente com Cristo, você que estava morto em seus pecados. Para nós compreendermos melhor o versículo 12, temos que entender, irmãos, que quando somos batizados, ou seja, mergulhados nas águas, é como se nós estivéssemos sendo sepultados. Mas quando surgimos das águas, é como se nós estivéssemos sendo ressuscitados. Quero falar também aos irmãos que nós todos já fomos batizados, declara o Evangelho, no Mar Vermelho, juntamente com Moisés. A partir daí, quando você começa a crer em Jesus e o aceitar como Senhor e Salvador e crer em um único Deus, irmãos, você começa a surgir. E você deve eliminar de você o homem carnal que há em ti e começar a viver uma vida nova, sepultando o homem velho e surgindo para um homem novo, vivendo espiritualmente para Deus. Então, irmãos, quando estamos sendo batizados, estamos morrendo para este mundo, nos desfazendo de nossos desejos e vontades carnais e nascendo para uma nova vida em Cristo. Por esta razão, irmãos, o versículo 13, 14 e 15 diz que, estando nós mortos em nossos pecados carnais, Deus nos chamou novamente à vida em companhia de Cristo, perdoando assim todos os nossos pecados, cancelando as regras cujas prescrições nos condenava. Ou seja, irmãos,
Deus cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Prescrições estas, meus irmãos, que são ordenanças, abolindo definitivamente ao encravá-lo na cruz. Irmãos, nós estávamos mortos para Deus, por causa de nossa desobediência, por causa dos nossos desejos carnais que nos domina. Essa vida nos levou à morte, mas quando nós nos despojamos desta vida para vivermos uma vida espiritual pela fé em Deus, Deus perdoou os nossos pecados e cancelou o documento, ou seja, as regras escritas que nos condenavam, abolindo definitivamente na cruz. Expôs ao ridículo as regras de poderes malignos, meus irmãos, triunfando deles pela cruz. Aí no versículo 16, diz o Senhor: ninguém, pois, critique vocês por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Irmãos, prestem bem atenção. Nascemos com Cristo para uma vida nova, para andarmos, meus irmãos, conforme a vontade de Deus, de forma a agradar Deus espiritualmente. Agora eu te pergunto, e qual é a vontade de Deus para nós? Em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim a palavra de Deus: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Irmãos, nós fomos criados para servir a Deus. Nós fomos criados para guardar os seus mandamentos. Nós somos diferentes. Fomos criados para obedecer os seus preceitos, suas normas. Nós sabemos que o selo de Deus está no mandamento de Deus, nos 10 mandamentos, irmãos. É por esta razão que diz o versículo 17: tudo isso não é mais que sombra do que havia de vir. Como assim? Quando nós começássemos a não comer carnes impuras, como a carne de porco, por exemplo, irmãos, e quando começássemos a guardar os sábados do Senhor e deixássemos de beber e de participar de festas, viriam as críticas. Por isso diz o Senhor no versículo 16: ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábado. Não permita que ninguém lhe critique pela comida que você deixou de comer, pela bebida que você deixou de beber, ou pelos meus sábados que você está guardando. Você já deveria saber que as críticas viriam quando vocês começassem a me obedecer, diz o Senhor. Isso é apenas sombra do que vocês já deveriam saber. Quando vocês começassem a ter de fato encontro com Cristo e entender o mistério que Ele possui e começarem a praticar, vocês iriam ser criticados, como são agora todos que observam as minhas ordenanças. Não deixem, versículo 18, que ninguém roube de vocês a vontade, a escolha que vocês fizeram. Não aceitem que alguém seja juiz, que controlem vocês fingindo humildade ou culto a anjos, falando de visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento.
Estas pessoas, versículo 19, não estão, irmãos, unidas à cabeça, ou seja, a Cristo, que é quem sustenta todo o corpo e efetua o crescimento concedido por Deus. Irmãos, considerem o versículo 20. Vocês morreram com Cristo para as tradições humanas, para as falsas religiões deste mundo. Se é assim que são, por que ainda se sujeitam a tais ordenanças como se pertencessem a este mundo, a este sistema? Não mais obedeçam a regras como estas: não toque, não prove. Deixai de lado, irmãos, as superstições. Tudo isso são regras e estão destinadas a desaparecer, pois são ordenanças e ensinos humanos, diz o 22º versículo. Esses regulamentos têm uma aparência de sabedoria. Não pode isso, não pode aquilo. Falsa religiosidade, falsa humildade, uma rígida disciplina para o corpo, mas que não tem valor nenhum para refrear os desejos carnais. Amigos e amados irmãos, eu espero sinceramente que você tenha entendido qual foi o documento que o Senhor aboliu na cruz. O documento, a escrita, tratava-se de ordenanças. Digo isso, irmãos, porque eu já vi muitos pregadores usar o capítulo 2 de Colossenses para dizer que foi abolida a lei, que o Senhor aboliu os sábados, pregando-o na cruz. As pessoas que dizem isso são aquelas que estão descritas no versículo 19, que diz assim: essas pessoas não se mantêm unidos à cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Meus amados irmãos, qualquer dúvida a respeito da lei de Deus, leia Mateus, capítulo 5, versículo 17. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.